Depois deixa eu dar algo que está no meu coração. De repente você tem para falar hoje é alguma coisa do que espero, que é o que eu estou esperando, né? Eu acho bacana, né? A gente vê assim. Alguém mandou um texto para mim, diz assim: a fé é confiar no que aquilo que os olhos não conseguem ver, né? Confiar no que os olhos não podem ver. O que é aquilo que os nossos olhos podem ver? O que é que nós possamos ver o quê? Possamos ver tempestades, está uma chuva maravilhosa, mas alguém pode ver uma tempestade. Né? Eu estou vendo uma chuva muito boa. O que é que meus olhos estão observando hoje no dia a dia? Aquilo que eu espero, o que é que meus olhos estão conseguindo enxergar aquilo que eu espero? Você está se preparando para isso, né, Anselmo? Sim. Moisés enxergou a manifestação divina, o povo inteiro enxergou trovões e relâmpagos. Pois é. Agora, os olhos de Moisés estavam preparados, né? E o povo inteiro não quis se preparar, né? Eu estou querendo conversar um pouco mais com vocês aí, porque eu estou me vendo que nesses dias, né, não basta eu desejar o bem. Né? Eu tenho visto que eu tenho que forçar-me a olhar com outros olhos, né? E usar tudo aquilo que tem em mim, né, que ainda é compatível com o mal, né, como algo para que eu possa me alavancar em Cristo Jesus. Tá? Falei um pouco aí na reunião de carnaval, não sei se eu fui feliz aí na minha explanação, mas se vocês me permitirem, eu gostaria de falar mais um pouquinho hoje aqui, quem sabe a gente consiga realmente chegar a uma unidade de fé, né, a uma postura única, né, diante dessa situação, porque a gente já falou e a gente não vai se cansar de falar. A questão toda é unidade, né? A questão toda é um só pensamento, a questão toda é uma só mente, é uma só fé, é um só espírito, né? Então, enquanto houver posicionamentos que não sejam de unidade, penso eu que nós teríamos que trabalhar fortemente nessa situação para que possa prevalecer a unidade. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. A gente está falando óbvio, né? O que eu acabei de falar aqui é óbvio, né? Agora, quando a gente começa a cavucar em algum barranco, né, e começa a achar coisas ali dentro que são diferentes com tudo aquilo que a gente tem escutado, eu começo a olhar, né, para aquilo que o pai falou, que nos sinais dos tempos ele iria escrever a sua palavra, né? Então, o que significa isso? Significa que as palavras que já foram escritas não serão as referências para nós. E sim as palavras que ainda não foram escritas, essas sim seriam as referências para que nós, nesse momento que nós estamos vivendo, né, que para mim é o final de uma era para a colocação de uma nova posição em Cristo Jesus, né? Então, aquilo que começa a falar, né, das obras maiores, né, o que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, nem passou pelo meu coração, é o que Deus tem revelado para aqueles que o amam. E nós sabemos do nosso amor para com Cristo, né? Nós sabemos claramente disso. Então, tem sido reservado para este momento exatamente coisas que nós ainda não vimos. E, como você falou, Anselmo, né, você enxerga uma bela de uma chuva abençoadora. E o povo todinho aí de Caruaru pode estar enxergando uma tempestade, né?
Ou seja, tem aí uma divergência, né? Se você pensar, eu quero ser um com todo o povo de Caruaru, né? Temos esse problema aí para poder ser cavucado, né? Vamos colocar assim. Né? E no nosso meio também tem coisas aí que, como diz, não que a gente esteja mais elevado e as pessoas que ainda não concordam com a gente estejam menos elevado. Não, não, a questão não é essa. A questão é a seguinte: eu só vou entrar se houver unidade de fé. Eu só vou ser co-participante da natureza divina se eu for um com vocês. Entendeu? Então é necessário que a gente trabalhe, né, justamente a questão da unidade de fé. É necessário que a gente tenha realmente uma visão única e uma postura única, né, para que aquilo realmente possa ser, na unidade, estabelecido aquilo que o Pai quer para esse momento. Né? E como está escrito lá, o corpo de Cristo, né, só funciona pelo quê? Pela justa cooperação entre as partes. Né? Imagina se as células do teu corpo não pactuassem unânimes em submissão ao seu cérebro. Imagina, você dá uma ordem para a tua mão esquerda pegar alguma coisa. Ah, mas o braço não leva a mão esquerda até a mesa onde está aquela coisa que você quer pegar, porque o braço se rebelou, embora a mão esteja apta para poder pegar aquela determinada coisa. Percebe? Então, essa situação não existe no teu corpo, né, hoje, porque existe toda uma submissão à cabeça, ao seu cérebro, né? E a gente tem falado, né, que nós somos coparticipantes da natureza divina, somos falados que nós somos coparticipantes da sua natureza, né? E quando vê, a gente vê ainda a gente titubeando, né? Mas será que é isso mesmo? Será que não é? Como é que é? Como é que não é? Né? E eu quero forçar, né, a todos nós, e eu me coloco em primeiro lugar nessa situação, que eu também quero aprender, tá? E eu tenho visto uma teoria e, de vez em quando, eu experimento uma certa prática naquilo. Por isso que eu fico com ousadia em falar para os irmãos, né? Que é justamente usar a força do mal a nosso favor. E isso, né, quando eu falei isso aí de novo, né, nesse carnaval, ainda choca, entende? Então eu quero passar por vocês assim algumas passagens que são bastante elucidativas, entendeu? E de novo, não quero parecer pretensioso aos olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu quero somente mostrar para vocês o seguinte: nós precisamos ser um nesse discernimento, tá? Do bem e do mal. Nós precisamos ser um de entendedores, maduros o suficiente para poder perceber que, como está escrito, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Né? Então, por exemplo, discernir o bem e o mal são coisas relativas a esse momento. Amar a Cristo é uma coisa absoluta para este momento. Entendeu? Então, nós não podemos comparar coisas absolutas com coisas relativas, são medidas diferentes, tá? Mas para poder chegar no absoluto, você tem que discernir bem o relativo. Estão me entendendo a situação? Então, foi nos dado ferramentas relativas e você vai trabalhar com elas para você chegar no absoluto, né? E agora, tem coisas que nós já estamos no absoluto. Por exemplo, você tem dúvida do teu amor para com Cristo? Obviamente que não, né? É uma pergunta óbvia, percebe? Agora, olha bem a frase. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Percebe? Então, significa o seguinte: neste momento aqui, onde o bem ainda está em vigor, né? Significa que o mal também ainda está em vigor.
Porque se você desejar o bem estando em Cristo, eu não vejo tanta vantagem. Você já está em Cristo, entendeu? Então, em Cristo você vai discernir o bem? Também não vejo vantagem. Você está em Cristo. Estão me entendendo ou não? Agora, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, significa que existe um caminho, né, que ainda estamos trilhando, afinal de contas, a plenitude da divindade, e eu ainda não vejo ela manifestada em minha vida na totalidade. Eu vejo ainda fagulhas, tá certo? É por isso que eu insisto, né, em estudar a palavra, e por isso que eu insisto em estar falando com os irmãos, por isso que eu insisto em escutar também os irmãos falando, tá? Por quê? Porque eu quero a plenitude da divindade, né? E eu sei também que a plenitude da divindade não vai acontecer no Ronaldo. Vai acontecer no corpo de Cristo multimembrado. Daí a minha luta para estar realmente inserido nesse corpo de Cristo multimembrado, tá? E como eu gosto muito de estudar, né? Toda vez que tem um problema na vida de uma pessoa na Bíblia, eu quero estudar a fundo por que aquele problema aconteceu. O que foi que levou aquela pessoa a passar por um problema, né? E como é que ele se saiu, como é que ele se safou daquele problema. Ou se ele não se safou, o que aconteceu com ele por causa daquele problema. Percebe? O que antecedeu ao problema daquela pessoa que o fez entrar em um problema. Percebe? São questionamentos, penso eu, normais, tá? São questionamentos que eu sei também que são relativos, percebe? Porque questionamentos do absoluto a gente não tem dúvida, percebe? Nós temos certeza que em Cristo nós somos nova criatura. Mas se eu estou em Cristo e ainda peco, significa que eu não estou totalmente em Cristo. Não sei se vocês vão concordar comigo nessa tese. Se eu ainda peco, eu estou totalmente em Cristo? Não. É uma obviedade também. Percebe? Então, o que é que faz com que a gente, mesmo falando por fé que nós estamos em Cristo Jesus, nos leva ainda a, de vez em quando, errar, pecar, maltratar, fazer alguma coisa, né, que nem alguma maldade, né, entre nós, alguma maldade com um animal, por exemplo, que vocês estavam falando aí, alguma coisa assim que ainda nos leva para longe de Cristo, tá? Então, essa situação nós precisamos de estudar. Tudo concorre para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. Sim. Mas nós não estamos preparados para aceitar isso. Tudo concorre para o bem, mas quando vem o mal para a gente não aceita. Mas até o mal é para o nosso bem. É esse que é o ponto. Entendeu? Mas, veja, tudo concorre para o bem. De repente, entre nós aparece um de nossos com um câncer. Aí aceitar isso é para o Então, bem. aí está um negócio, irmã. Começa uma situação que nós temos que nos aperceber, né? Por exemplo, quando é que Jesus deixou de ser menino? Alguém saberia me falar isso, não? Quando é que ele deixou de ser menino? Ele cresceu. Aos 12 anos. Quando ele cresceu. Falar de obviedade, pronto, ela também foi bem. Pois é. Aí a gente fala muito do mal, né? Mas antes eu vou falar sobre esse negócio. Jesus deixou de ser menino quando ele aprendeu. Vamos ler certinho lá. Vamos pegar o primeiro desafio nosso aqui, tá? Abram lá em Isaías 7, por favor. Isaías 7,14. Vou ler aqui para vocês. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então,
Ninguém tem dúvida que nessa passagem aqui está falando acerca de Cristo Jesus, né? Tá claro, não tá? Olha o verso 15. Jesus entrará nas bênçãos e nas doçuras, né, de El Elyon, quando? Quando ele souber desprezar o mal e escolher o bem. Olha bem, ele deixa... Olha bem, no verso 16, na verdade, antes que esse filho saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado da terra, blá, 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 blá. Ou seja, o que acontece? De novo, tem uma regra aqui, olha bem. A gente pensa que nós temos que desejar o bem, tá? A gente nunca pensou em desprezar o mal. Vamos lembrar aí no meu caso, eu era católico, né? O catecismo, né? Os princípios, né? Que ensinavam para os menininhos lá que estavam lá fazendo, né? Para fazer a crisma, isso, aquilo, outro lá, né? Era fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. A gente escuta nas igrejas até hoje que nós temos que fazer o bem, tá? E não há crescimento, porque nós estamos só fazendo o bem. Por que não há crescimento? Porque antes de você fazer o bem, você tem que aprender a desprezar o mal. Então tem aqui de novo, né, um verbo negativo antes do mal. Agora, o que é o mal? Quem fez o mal? Qual é o objetivo da existência do mal? Vocês já se perguntaram sobre isso aí? Quem fez o mal? O próprio Deus. Alguém tem dúvida disso? Deus. Eu não. De maneira alguma. E o mal foi feito para nos aperfeiçoar. Olha bem, então é uma força divina, não é? Sim. Agora, se você desejar o mal, essa força divina não vai ser usada para o seu bem. Porque ele mesmo fala, eu criei o mal, né? Como também criei o assolador, como também criei o ferreiro para o seu devido fim, para poder ele executar, né, e preparar a sua ferramenta. Qual ferramenta? O homem, né? Então, olha bem, se você, né, primeiro, né, eu estou falando aqui para israelitas, entende? Nós temos que tomar alguma referência, eu tenho que falar da referência que eu tenho, porque eu me esqueço às vezes de que eu sou gentio, tá bom? Então, olha bem, tem aqui na Bíblia 3 páginas sobre o que acontece quando você deseja o mal. 3 páginas de maldições. E quem vai implementar essa maldição sobre o israelita que desejar o mal? De novo, não é Satanás. Eu, né, Yahvé falando, eu implementarei esse mal sobre quem desejar o mal. E o mal é uma força divina. E tem somente uma folhinha falando acerca do bem. Para aqueles que desejam o bem. Que também é uma outra força divina. Percebe? Agora, o que eu estou tentando falar para vocês? Eu quero juntar as 3 páginas de maldição de Yahvé, mais uma folhinha das bênçãos de Yahvé, tudo num pacote só, e usar toda essa força divina para o meu bem. Essa é a proposta que nós temos falado já há algum tempo com vocês. Entendeu? Porque são 3 páginas de maldição que será implementado por Yahvé em cima daquele israelita que desejar o mal.
e somente uma folhinha de bênçãos de ave sobre aquele que intentar desejar o bem. É estranho, né? É uma doidura o que eu estou falando aqui. Percebe? Mas é justamente essa situação, porque, caramba, quando eu consigo enxergar que o verbo desprezar o mal, né? Desprezar é um verbo bastante pesado, é um verbo negativo, é um verbo que me coloca numa ação negativa, percebe? Então eu estou com raiva, eu estou com uma intenção negativa, né? Quando eu falo eu desprezo alguém, eu estou com uma intenção negativa relativa àquela pessoa, né? Agora, quando eu começo a colocar o meu desprezo, ou o verbo desprezar, em cima do mal, é uma matemática básica, gente. Verbo negativo multiplicando algo negativo vai dar positivo, percebe? Aí eu começo a ler as 3 páginas que Iave fala para os israelitas de maldições, e toda vez que eu desprezo cada uma daquelas maldições, eu vejo uma bênção tremenda a meu favor. Estão me entendendo? É uma coisa meio esquisita, meio doida que eu estou falando aqui. Tá? Eu confesso que eu não escutei ainda, né, alguma pessoa estudiosa da palavra falar acerca de desprezar o mal. Não com essa maneira que a gente tem falado. Tá? E isso requer realmente uma maturidade. De novo, quero relembrá-los. Jesus só deixou de ser menino quando ele aprendeu a desprezar o mal e a desejar o bem. Aí ele deixou de ser menino. Passou a ser homem. Aí o ministério dele pôde ser exercitado. É justamente nesse ponto que eu quero me colocar junto com vocês. Nós crescemos em Cristo Jesus. Cada dia que passa, nós crescemos. Então, eu estou falando com mulheres e homens maduros aqui. Eu não estou falando com crianças. Percebe? Agora, por eu não estar falando com crianças, me dá uma convicção plena de que nós temos que exercitar justamente essa situação. Afinal de contas, são 3 páginas de maldições, que, sendo as desprezadas, vão virar 3 páginas de bênçãos. Depois vocês pegam lá em Levítico, que tem um tantão de lei ali, e fala um tantão acerca de maldições, e um tantão de coisas acerca de bênçãos, tá? Se você também desejar o bem, entende? Mas é muito pequenininho o desejo do bem, tá? Ao passo que as maldições por você desejar o mal são muito mais intensas, tá? Depois vocês olham lá também. Não estou falando besteira, tá? Eu li antes para poder estar aqui falando com vocês essa situação, entende? E olha bem, a postura, né, não é porque as religiões já falaram para nós. A postura não é você desejar o bem, aí crescer e desprezar o mal. Né? A postura é bem clara. Quando esse menino entrar, né, nas bênçãos, né, na manteiga e no mel, né, ele só comerá quando? Quando ele souber, primeiro, desprezar o mal. Segundo, escolher o bem. Verso 15 de Isaías, 7,15. Ele comerá manteiga e mel quando? Quando ele souber desprezar o mal e escolher o bem. Então, primeira coisa, o que é o desprezo do mal? O mal que está lá colocado, né, que Iave o fez, né? Foi Iave quem fez o mal. Todo mundo falou aí comigo, não é isso? Ou mudou? Estou perguntando. Quem fez o mal?
Diabo criou o mal. Não há dúvidas de novo, né? Eu. Então tá bom. Já que ele criou o mal, qual é o intento dele? É justamente para que você opte e escolha, tá? Ah, não, eu não quero o mal, eu vou escolher o bem. Isso, gente, não existe. Eu vou entrar no bem, aí depois eu aprendo a desprezar o mal. Também não existe. É por isso que a gente não cresce. Tá? O primeiro negócio que você tem que fazer, você tem que desprezar o mal, mas não é um mal que está externo a você, porque esse é uma força divina. É a compatibilidade da tua natureza com o mal, que é uma força divina colocada diante de você. Então você vai desprezar o mal, não é o mal externo, e sim o mal interno, né? Como aquela negativa, né, da tua natureza. Quem quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e o siga. Olha bem, de novo, é a mesma situação. Primeira coisa, você tem que negar o teu mal interior. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Para que a cruz? Para você crucificar o teu lado bom? Não, é para você crucificar a tua natureza má. Tá? Esse é o intento pelo qual Yahvé fez. Embora fez para os israelitas, né? Mas é uma referência para nós. Nós temos que tomar essa referência para nós aqui. Entendeu? Como eu falei da última vez lá, né? A questão do avião voar. É porque existe uma lei maior, mas toda vez que a lei maior é tirada do contexto, ou seja, você tirou a capacidade do avião de voar, a lei da gravidade continua ali presente. Entende? O avião vai cair. Você só voa por causa da lei das pressões dinâmicas. É uma lei maior que quebra a lei da gravidade? Não, ele suplanta a lei da gravidade. Entendeu? Você saiu de Cristo, você voltou a ser a criatura, sujeita à lei da gravidade. Entendeu? Você saiu de Cristo, você voltou de novo a uma situação sujeita à lei. E qual lei? A lei mosaica. Mas a lei mosaica, Ronaldo, é para os judeus. Olha, gente, o pecado está sobre todos, inclusive sobre aqueles que não pecaram da forma que Adão pecou. Está bem claro lá. E a única forma de você se livrar do pecado é estar em Cristo Jesus. Também nós já estudamos essa situação. Não tem outra forma para você suplantar a lei do pecado e a lei da morte. Só em Cristo Jesus que você suplanta essa situação. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, de fato, são nova criatura. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, de fato, conseguem serem vitoriosos sobre a morte. Porque deixaram a lei de Moisés. Mas toda vez que ele deixa Cristo, ele volta à lei de Moisés. A lei de Moisés não foi retirado do contexto. Ela foi suplantada por uma lei maior, que é a lei de Cristo. Percebe? Então, como nós estamos também estudando essa situação, né, deixando para trás as coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Mas se nós não deixarmos as coisas que para trás deveriam ficar, percebe? Nós não vamos nos achegar a Cristo. Ah, mas eu por fé eu estou declarando que eu estou em Cristo. Cara, não se iluda, não é assim que acontece. Você não tem que estar em Cristo para depois você suplantar a tua natureza má. Você suplanta a tua natureza má para depois estar em Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus deixou de ser menino quando ele aprendeu a desprezar o mal e a desejar o bem. A sequência está óbvia. Agora, com todo amor, com todo respeito, que as religiões ainda são merecedoras, não sei, mas eu vou falar que ainda são merecedoras, eu não escutei esse tipo de pregação antes na minha vida. Se vocês escutaram, parabéns, mas eu nunca escutei isso, entendeu?
Então, para mim, é uma novidade. E eu tento implementar essa novidade em minha vida, porque, para mim, como eu falei para vocês, desprezando o mal, que é uma força divina para combater a minha natureza má, eu uso-a para o meu bem.